esteve morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Graças a Deus por tudo que a gente já ouviu nesta noite e pela oportunidade que Deus nos dá de participar da Santa Ceia do Senhor desta noite. E graças a Deus porque nós temos a consciência do que Jesus que esteve morto e ressuscitou para todo sempre. E vou dando uma rápida olhada aqui no primeiro capítulo de Apocalipse, é um livro que a gente às vezes até lê pouco, medita pouco, porque na realidade é um livro complexo para o nosso entendimento. Mas eu, dando uma olhada hoje à tarde, eu fiquei maravilhado com algumas coisas a respeito do que a gente entende uma parte muito pequena. Digo a gente, me referindo a mim, pela minha incapacidade e a minha limitação, que é grande. Mas quando a gente olha aqui no livro de Apocalipse, eu acho extraordinário, porque João, ele tem uma visão agora de um Cristo que ele tinha tido intimidade com ele, e a Bíblia deixa a gente entender que o apóstolo João, ele tinha uma intimidade com Jesus a ponto de reclinar a cabeça no ombro de Jesus. Mas aqui a coisa foi bem diferente devido à glória de um Cristo ressuscitado. E ele escreve essa carta às igrejas da Ásia, e logo no versículo 4, ele chega, como a gente tem costume de dizer, a paz do Senhor. Algumas igrejas dizem paz e graça, que é o caso que ele diz aqui no versículo número 4, quando ele se apresenta escrevendo essa carta e faz uma dedicatória à igreja da Ásia. Ele diz: João às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz. Então a gente na Assembleia de Deus tem a hábito de dizer a paz do Senhor, embora eu observo que às vezes a gente, quando tem a oportunidade, a gente tem ouvido esse retorno diminuir. A gente diz Pai do Senhor, mas às vezes a gente na displicência não responde. Isso é bonito, mas a gente tem visto isso fazendo uma observação, para ser tão observado, a gente percebe isso. Mas quando João escreve aqui essa carta às igrejas da Ásia, na dedicatória, ele diz que a paz e a graça era da parte daquele que é, daquele que era e daquele que há de vir. Não era uma graça e não era uma paz vinda de João. Essa graça vinha daquele que é, daquele que tem todo o poder, e ele faz essa apresentação, essa dedicatória, quando ele também diz, e dos 7 Espíritos. Você percebe que ele diz, graça e paz a vós, da parte do que é. Porque nós simplesmente existimos. Mas Deus, Jesus, na sua pessoa, ele não apenas existe, mas ele é. E nós, seres humanos, seguidores de Cristo, embora tenhamos tido um encontro com Cristo, a gente não somos, nós simplesmente existimos. Mas Deus é todo-poderoso. Deus é aonde habita nele toda a sabedoria. É por isso que ele diz que é da parte daquele que há de vir. E a nossa esperança dessa noite aqui já foi falado através do nosso presbítero Ismael de Cristo, da esperança que a igreja tem de Cristo vindo buscar a sua igreja. Então, a graça e a paz é da parte daquele que é da parte daquele que era e da parte daquele que há de vir. Essa é a introdução que João faz, escrevendo essa carta à igreja da Ásia. E ele diz, e da parte dos 7 Espíritos, a gente entende
que os 7 Espíritos aqui estão falando de algo completo. E Jesus é completo. Porque quando você lê lá em Isaías no capítulo 11, se referindo a Jesus, a gente vai entender que esses 7 Espíritos, ele atua de forma plena e de forma completa em Jesus Cristo, Filho de Deus. Isaías no capítulo 11, ele diz: do trono de Jessé sairá um rebento, e dos suas raízes um renovo. E ele vai falar sobre os 7 Espíritos que habitam de forma plena em Cristo. Ele vai dizer: repousará sobre ele, sobre Cristo, o espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor. Então em Cristo houve essa completa presença do Espírito Santo sobre ele. E ele termina dizendo a terceira coisa: e da parte de Cristo, fiel testemunho. Você vê que quando João faz uma introdução, escrevendo para a igreja da Ásia, ele faz uma introdução, em meu filho, de alguém que apresentava Cristo de uma forma muito plena. Aquele que há de vir dos 7 Espíritos, aquele, e da parte que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Observe que no verso 4, ele fala, e no início do verso 5, ele fala de 3 coisas: daquele que é que há de vir. Ele fala dos 7 Espíritos, e ele fala agora da terceira coisa, de Jesus, o fiel testemunho. E quando chega no verso 5, ele também vai falar de 3 coisas, e da parte de Cristo: primeiro, fiel testemunho; segundo, primogênito dos mortos; e terceiro, o soberano dos reis da terra. É interessante como é que alguém olha para a Bíblia Sagrada e não vê o agir dos 3. Como é que alguém chega a dizer que não existe a Trindade na palavra de Deus? Aqui a gente vê o agir dos 3, e os versículos 4 e 5 ainda repete 3 vezes a ação dos 3. E é interessante a gente ver da parte de Jesus Cristo, fiel testemunho, o primogênito dos mortos. Isso nos dá uma grande esperança. Quando a gente olha Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo número 15, ele vai lembrar dessa esperança que é dada a gente por causa de que Jesus ressuscitou. Ele escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, havia ali muita controvérsia a respeito se Cristo tinha ressuscitado ou não. E Paulo escrevendo aos Coríntios, ele vai falar dessa esperança, porque alguém podia até ter dúvida de que Cristo tinha ressuscitado, mas nós que servimos ao Senhor, nós só estamos aqui hoje ceando, porque nós sabemos que Cristo morreu e ressuscitou. E a nossa esperança também é de que um dia nós ressuscitaremos igualmente com Ele. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: mas de fato, ele não deixa nenhuma dúvida, porque havia essa questão se Cristo de fato tinha ressuscitado. Mas no capítulo 15, verso 20, 1 Coríntios, ele diz: mas de fato, Cristo ressuscitou dos mortos. Ele estava sendo enfático em dizer: eu tenho plena certeza, e vocês também podem ter plena certeza que Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo a primícia dos que dormem. Aí ele sai dizendo: visto que a morte veio por um homem também veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como por Adão todos morreram, assim também todos seremos vivificados em Cristo. Essa, irmão, é nossa esperança. Essa é nossa alegria. Esse deve ser o combustível para a gente, apesar de trilhar caminhos difíceis, em momentos em que vem aflições, como dizia o nosso presbítero Edmilson, momentos difíceis, mas se a gente olha para a esperança da ressurreição que há para a sua igreja, a gente tem motivo demais de ficar alegre. E ele sai dizendo:
Cada um, porém, você vai ver aqui a sequência que é dada à ressurreição. O verso 23, ele vai dizer: cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vida. Se você é de Cristo, irmão, se você tem convicção que é de Cristo, pode ter certeza que na sua vida você vai seguir essa ordem, porque Paulo está dizendo aqui: cada um, porém, na sua ordem. Cristo foi o primeiro, mas cada um que tem a esperança na vinda de Cristo também há de ressuscitar dos mortos e ser semelhante a Cristo. Essa é a nossa grande esperança. Essa deve ser o nosso impulso maior de estarmos na casa do Senhor. E ele sai dizendo aqui, onde eu estava lendo, tem um detalhe importante que eu me alegrei lendo à tarde, que ele vai dizer o verso 5, da parte de Jesus Cristo, fiel testemunho do primogênito dos mortos, dos soberanos reis da terra, mas ele vai dizer um detalhe que às vezes a gente esquece. Irmão Kenny, parece que às vezes a gente se preocupa tanto porque as pessoas não dão atenção, ou parece que a gente não se sente amada como deveria se sentir. Mas ele é tudo isso. Ele vai dizer, já no final do versículo, aquele que nos ama. Você sabe medir a dimensão disso? De que você é amado por Cristo? De que Cristo ressuscitou, está à direita do Pai, mas Ele continua amando e ajudando a igreja? Você tem noção disso? Se você se sente pouco amado por alguém, Hebreus, no livro de Hebreus, ele vai dizer, do capítulo 2, lá por volta do verso 10, que ele não se envergonha de lhe chamar de irmão. Esse é o Jesus que nós seguimos. Ele vai dizer que aquele que nos ama e pelo seu sangue, ele nos libertou dos nossos pecados.